Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito de união e interseção de conjuntos, né? União que também é conhecida como reunião de conjuntos. Então, em geral, é usado esses dois termos aí para união de conjuntos, né? União ou reunião de conjuntos. Bom, então eu vou apresentar aqui o conceito para vocês, né, do que é a união de conjunto. Então, por definição, o que, que é a união ou a reunião de dois conjuntos, né? Então, considerando aí dois conjuntos A e B, você pode fazer união de quaisquer dois conjuntos, isso não tem problema, você pode considerar aí quaisquer dois conjuntos, né? E a união de um conjunto A com um conjunto B, nada mais vai ser o quê? Vai ser um novo conjunto que você obtém, que a gente denota aí dessa forma aqui, né? A gente denota aí, então, o conjunto A união com B, a gente usa esse símbolo aqui, esse U aqui para denotar o termo união, né? E vai ser o conjunto que vai, de certa forma, reunir todos os pontos que estão no conjunto A e no conjunto B. Então, você vai unir os pontos de ambos os conjuntos, vai formar um novo conjunto que a gente chama de conjunto união. Então, simbolicamente falando, né? Isso aqui vai ser, então, o conjunto de todos os pontos x, né? Tais que x pertence a A ou x pertence a B. Por que, que aparece esse ou aqui na reunião? Né? Porque quando você faz reunião, você vai juntar os elementos dos dois conjuntos, né? E então, quando você toma um elemento arbitrário depois que você já fez a junção, então necessariamente, né, esse elemento, se você tomar um elemento arbitrário, esse elemento ele vai estar no conjunto A ou no conjunto B. Eventualmente, pode ser que esse elemento esteja nos dois conjuntos. Mas a gente diz que ele está em A ou está em B. Né? Então, esse ou aqui não é aquele ou exclusivo, que está em um ou está no outro. Não, aqui ele pode estar no um, pode estar no outro e também ele pode estar nos dois. Então, a união, você vai juntar aí esses dois elementos. Né? E conforme eu até comento aí no slide, ó, nada impede que um elemento da união esteja nos dois conjuntos. Porém, estar em apenas um deles já é suficiente para estar na união, ok? Então, ó, se a gente pegar aqui, vamos fazer um exemplo aqui, né? Vamos pegar exemplo aqui. Considera aí o conjunto A como sendo o conjunto 1, 2 e 3, né? E considera o conjunto B como sendo quem? Como sendo o conjunto 3, 4 e 5, ok? Então, quem que vai ser o conjunto A união com B? O conjunto A união com B vai ser, então, a reunião de todos os elementos aí, né? Vai ser quem, então? Vai ser todo mundo que está em A, 1, 2 e 3, né? Com todo mundo que está em B, que é quem? 3, 4 e 5. Como eu já tenho 3 lá, não preciso escrever o 3 de novo, né? Porque ele já está lá dentro, não precisa eu falar de novo que o 3 está lá dentro. Então, eu junto os elementos de B agora, que é o 3, que já está aqui, o 4 e o 5. Então, união de conjunto, pessoal, nada mais é que você reunir os elementos de dois conjuntos. Então, isso é a reunião de conjuntos, né? Se a gente fizer do ponto de vista do diagrama, né? Então, se você fizer um diagrama aqui para representar o conjunto A, fizer um outro diagrama aqui para representar o conjunto B, o que, que vai ser a união, né? A união vai ser nada mais, nada menos que você juntar todo mundo que está nos dois conjuntos, né? Então, você teria aqui esse conjuntão que é a junção dos dois, né? Que é a junção dos dois. Que seria, então, você considerar os elementos, todos que estariam em toda essa região aqui. Então, quaisquer elementos tivessem aí, você poderia juntar, né? Aqui, nesse caso, nesse exemplo específico, né? A gente estaria aqui, o conjunto A teria o 1, o 2 e o 3, né? Marcando aqui uns pontinhos que representam eles. E o conjunto B teria o 3, que já está lá, o 4 e o 5, né? E quando você faz a união, você pega essa galera toda e junta num lugar só, né? Então, como tá mais ou menos ilustrando aqui, né? Você junta todo mundo ali, você tem o conjunto que a gente chama de conjunto união, beleza? Bom, vamos ver agora algumas propriedades aí da reunião de conjunto, ok? Algumas propriedades da reunião de conjuntos. A primeira propriedade a gente chama de propriedade idempotente, que é o quê? Se você pegar um conjunto A e unir com ele mesmo, você tem o próprio conjunto A, não é mesmo?
Então, A união com A é o próprio conjunto A. Em termos de diagrama, se você tiver aqui um conjunto A, né? Se tiver um conjunto A aqui, e você fizer a união com o próprio conjunto A, isso vai dar a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa, né? Se você tivesse, por exemplo, o conjunto A aqui, como sendo um conjunto que tem aí, sei lá, o ponto A, B e C, então o A também teria o ponto A, o ponto B e o ponto C, e quando você fizer o A união com A, isso daria o próprio conjunto com os pontos A, B e C, né? Você juntaria os termos daqui com os termos daqui, que como é os mesmos termos, então dá a mesma coisa. Então, isso aqui a gente sabe que é o próprio conjunto A, né? No caso aqui eu estou pegando o A como sendo o conjunto formado pelos pontos A, B e C, mas poderia ser qualquer coisa aí, beleza, gente? Então, isso aqui é a primeira propriedade aí, né? A propriedade 1, né? Que diz o quê? Que é a união de um conjunto com ele mesmo, união de um conjunto com ele mesmo tem como resultado ele próprio, né? Dá para você também representar enxergar essa propriedade do ponto de vista do conjunto quando ele está representado em termos da propriedade, né? Que seria aqui o conjunto do X, onde a propriedade seria X pertencer a A ou X pertencer a B, ok? Você poderia enxergar dessa maneira, né? Aí você quer provar, né? Se você enxergar dessa maneira aí, na propriedade 1, se você enxergar como sendo, tipo, os X que pertence a A ou pertence a A. Então, você teria que, de certa forma, provar que o conjunto A unido com o conjunto A daria o próprio conjunto A. Veja que, se você quer, de alguma maneira, justificar que A união com A é igual a A, então você, no fundo, quer provar o quê? Que o conjunto que está aqui do lado esquerdo, que é A união com A, é igual ao conjunto A, não é mesmo? Como que você prova que dois conjuntos são iguais? Tem que provar duas coisas, né? O que é a primeira coisa que tem que provar? A união com A está contido em A. E a segunda coisa que você tem que provar é o quê? Que A está contido em A união com A, não é mesmo? A união com A. Eu vou dar a ideia da primeira aqui, tá? Como que você prova que A união com A está contido em A? E a ideia para você provar que A está contido em A união com A é a mesma ideia, né? Então, você pode enxergar isso aqui através de diagrama, você pode enxergar através disso que eu estou falando aqui para vocês, né? Que seria um jeito, vamos dizer assim, formal do ponto de vista matemático, mas correto para você fazer, né? Então, como você prova que A união com A está contida em A? Então, você pega lá, né? Seja X pertencente a união com A, pega um cara arbitrário, né? Arbitrário, né? Seja X pertencente a união com A, arbitrário. Por quê? Se você pegar um X arbitrário e conseguir pegar um X arbitrário em A união com A e usar alguma dedução, fazer alguma dedução lógica e conseguir concluir que esse X está no A, então você provou que todo elemento de A união com A também está em A. Então você provou que A união com A está contido em A. Beleza? É assim que você prova que um conjunto está contido no outro. Bom, aqui, se x está em A união com A, o que é a definição, né? De x está na união? Que x está em um ou x está em outro, não é mesmo? Mas como os conjuntos são iguais, o que você vai concluir então? Logo, x pertence a A, ou, né? É o ou que você tem na definição de união, ou x pertence a A. Ou x pertence a A. Em ambos os casos, o que você conclui? Assim, né, você conclui que x pertence a A. Porque se x está em A ou x está em A, então x está em A. Isso aqui é aquele tipo de coisa que ele é simples, né? Tipo, parece ser óbvio demais para você escrever. Mas a ideia é justamente essa, a gente ir organizando nossas ideias, e mesmo em coisas que parecem não fazer sentido por ser muito simples, e a gente está falando redundâncias, mas se você pensar na lógica, o que é um cara tá na união, então ele está em um ou ele está em outro, mas o outro aqui é igual, né? Porque é o mesmo conjunto. E aí você consegue concluir aí com um argumento lógico, vamos dizer assim, que x está em A. Então você pegou um cara arbitrário em A união com A e concluiu que x está em A, né? Ou seja, né? Daí você concluiu o que então? Você concluiu que A união com A está contido em A, ok? O 2 é muito parecido. Você pega x em A arbitrário. Então, se você pegar um x em A, você pode afirmar x está em A
ou x está em A. Pronto. Uma vez que você tenha verdade, afirmação, que x está em A implica que x está em A ou x está em A, então você tem que x vai estar na união de A com A e com isso você consegue provar essa segunda propriedade aqui, né? Que A está contido em A união com A. E daí você conclui a igualdade, ok, pessoal? Muitas das outras propriedades aqui é a mesma ideia, tá? Então eu fiz a primeira aqui meio que para dar uma direção e dar uma ideia para vocês de como que funciona isso daqui. A outra propriedade que a gente tem aí, né? A segunda propriedade é o quê? Que se você unir um conjunto A qualquer com o conjunto vazio, isso dá o próprio A. Ou seja, o conjunto vazio é o conjunto que, do ponto de vista da operação união, ele não altera nenhum conjunto. Então, a gente chama ele de elemento neutro. É a mesma coisa quando você tem o zero na soma. O que acontece se você somar o zero? Dá o mesmo resultado, não é? E o zero, a gente chama ele de elemento neutro também lá na soma. E aqui, por isso que tem o nome de elemento neutro. É o cara que você faz a união e você não muda nada. Então, a união aqui, você enxerga ela como uma operação. Você vai pegar dois conjuntos, vai fazer a união. Se um desses conjuntos for o conjunto vazio, a união, ela não altera o conjunto. Se, recapitulando aí, engasguei aqui. Se você vai fazer a união e um dos conjuntos é o conjunto vazio, o resultado vai ser o conjunto que você já tinha. O conjunto vazio não vai acrescentar nada no seu conjunto. Por quê? Porque o conjunto vazio, ele não tem elementos, ok? E se você fosse justificar através de diagrama, né? Se você pegasse aqui o conjunto A como sendo um conjunto que tem ABC, né? E você pegasse também o conjunto vazio, então você teria aqui um diagrama para o A, né? Que teria o ponto aqui A, o ponto B, o ponto C. Você poderia fazer aqui para representar o conjunto vazio, mas não vai ter ninguém dentro, né? Não vai ter ninguém dentro. E quando você fizesse, então, A unido com o conjunto vazio, né? Quando você fizer A unido com o conjunto vazio, você vai juntar todos os pontos que estão aqui com os pontos que estão aqui. Como no conjunto vazio não tem ponto nenhum, então quem que vai ser o resultado da união dos pontos vai ser só o conjunto formado pelos pontos A, B e C, né? Que esse aqui é exatamente o conjunto A que a gente tinha considerado aqui no início, tá vendo? Então, é o próprio conjunto A. Olha que coisa bonita. Então, essa aqui é a ideia dessa propriedade. Você poderia justificar também fazendo esse tipo de argumento que a gente fez aqui no item anterior, né? De você mostrar que um está contido no outro, o outro está contido no um, né? E a ideia seria bem parecida, né? Você teria que pegar um cara que está na união de A unido com vazio, né? Então, se x está em A unido com vazio, então x está em A ou x está unido no vazio. Como o vazio não tem elemento, o x nunca pode estar no vazio, então ele está em A. Com isso, você provou que a união com vazio está contida em A. Se um x está em A, então ele está em A ou ele está no vazio, né? Então, ele está, em particular, ele está no A, então ele está na união também, né? Porque o vazio não tem elemento lá dentro. E aí, dessa maneira, você poderia escrever direitinho, igual eu escrevi aqui em cima, tal, e você provaria, então, que um conjunto está contido no outro, o outro está contido no um, portanto, eles são iguais, e aí você, teoricamente, demonstraria essa propriedade aí. Outra propriedade que a gente tem, pessoal, é a propriedade comutativa, né? A união com B é igual a B união com A. Ou seja, o que quer dizer essa propriedade? Quer dizer que não importa a ordem que você faça a união de dois conjuntos, o resultado é sempre o mesmo, né? Então, se você pegar aqui um conjunto A como sendo o conjunto 1, 2, 3, né? E você pegar B como sendo o conjunto formado pelas letras ABC, então, se você fizer A união com B, né? Isso aqui vai dar quem? Vai ser os elementos de A, 1, 2, 3, né? E você vai juntar com os elementos de B, A, B, C, né? Esse aqui é o conjunto A união com B. Se você pegar o B união com A, né? Analisando aqui esse exemplo, você teria aqui o A, B e C, né? Unido com os elementos de A, que daria 1, 2 e 3, né? E esses dois conjuntos aqui, pessoal, eles são iguais, né? Ah, professor, mas um é 1, 2, 3, ABC, o outro é ABC, 1, 2, 3. A gente viu que não importa, né, a ordem que você esteja listando os elementos dos seus conjuntos, o conjunto continua sendo o mesmo, né? Igual, por exemplo, se eu tiver uma sala de aula, eu vou fazer chamada dos alunos, né? Não importa se eu começar a chamar do A até o Z ou começar a chamar do Z até o A o nome dos alunos, não vai alterar os alunos que estão na sala, né? Então, vai ser a mesma coisa. Então, a ordem que você cita
os elementos do conjunto, né? Porque quando a gente representa dessa forma aqui, nada mais que a gente está citando os elementos do conjunto, não altera quem são os elementos do conjunto, que é o que importa para a gente, beleza? Então, esses dois conjuntos são iguais, então você daqui tem essa propriedade aí. Se você analisasse, por exemplo, eu quero provar que A união com B está contida em B união com A, e depois eu quero provar que B união com A está contida em A união com B. Então, você, primeiro, provando que A união com B está contida em B união com A, você teria que fazer o quê? Pegar um x arbitrário em A união com B. Bom, se x está em A união com B, então ele está em A ou ele está em B. Porém, se x está em A ou está em B, isso é a mesma coisa que eu falar que x está em B ou está em A. Logo, você conclui o quê? Que x está em B união com A. Com isso, você prova que A união com B está contida em B união com A. A outra inclusão, né, que seria o B união com A contido em A união com B, seria com o mesmo argumento, tá? E tudo isso aí você poderia escrever seguindo argumentos similares que eu já escrevi aqui nesse item A aqui. Beleza, gente? Então, seria ideia aí, se você tiver curiosidade, como que você demonstra, como que você prova essa propriedade aí. A gente tem também a propriedade associativa, que é bem interessante, né? Ela diz o quê? A ordem que você faz a união quando você tem três conjuntos, isso não vai alterar o quê? O resultado da união, né? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui, um conjunto A como sendo o conjunto 1, 2 e 3, né? Se eu tiver o conjunto B aqui como sendo o conjunto, vamos dizer, A, B e C, né? E eu tiver um conjunto C aqui como sendo o conjunto 2, B, 4 e D, né? Vamos pegar esse conjunto aqui. E vamos fazer, então, as duas coisas que tem ali. Quando eu escrevo aqui, pessoal, quando eu escrevo A união com B, coloco um parênteses e faço a união com C, o que eu estou fazendo aqui, né? Que primeiro eu vou ter que fazer a união do A com o B. Primeiro eu faço o que está entre parênteses, né? Pego esse conjunto e depois eu faço a união com ele, a união com o conjunto C. Bom, quem que é o conjunto A união com B? É eu juntar os elementos de A com os elementos de B, que vai ser 1, 2, 3, né? O A, o B e o C, não é mesmo? Eu vou fazer união com quem? Com o conjunto C, que é o conjunto que tem o 2, o B, o 4 e o D, não é mesmo? Então, isso aqui vai ter como resultado, né? Se eu fizer essa união agora, eu vou ter o 1, o 2, né? O 2 está aqui e está lá também, né? O 3, o A, o B, o C, o 4 e o D, né? Então, eu juntei aí a galera toda e tive esse conjunto aí, né? Agora, se por outro lado, né, eu pegar aqui o A e fizer a união com B unido com C, ou seja, aqui eu vou operar de maneira diferente. Primeiro eu vou fazer a união do que está aqui entre parênteses, né? Então, isso aqui vai ficar o conjunto A, né, que é o conjunto 1, 2 e 3, né? Eu vou fazer a união dele com B unido com C. Quem que é B unido com C? É A, B e C, né? A, B e C. 2, o B já está lá dentro, né? O 4 e o D, não é mesmo? Então, eu vou agora fazer a união desses dois conjuntos. O que vai acontecer com isso aqui? Vai ficar o 1, o 2 e o 3, né? O A, o B e o C. O 2 já está lá dentro, o 4 e o D. Veja que esse conjunto aí, ó, é o mesmo que estava aqui, ó, deu o mesmo resultado. Ou seja, a ordem que você faz essas operações de união não interfere né, pra gente, não interfere qual vai ser o resultado da união. Então, essa propriedade a gente chama de associatividade, né? Também, seguindo argumentos anteriores, você conseguiria provar aí também, né, que esses dois conjuntos aí, A união com B, tudo isso unido com C, é a mesma coisa que A unido com B união com C. É só você provar que um está contido no outro, o outro está contido no um. Você pega o elemento arbitrário, usa a definição de união, que se está em um, então está no outro, né? Se está na união, então está em um ou está no outro, e segue aquele argumento lá. Beleza, gente? Mas esse exemplo aqui já dá pra gente aí uma boa ideia aí dessa propriedade, né? Uma outra propriedade muito interessante que eu quero discutir com vocês aqui, a respeito da união, é a propriedade que diz o seguinte: se você tem um conjunto A contido no conjunto B, quando você faz a união, você tem um conjunto maior, né? Sempre a união vai dar o conjunto maior quando você tem um conjunto contido no outro, né? Então, isso aí
É um caso específico que acontece que a união dá o conjunto maior. Então, você tem um subconjunto e um conjunto, se você fizer a união, sempre dá o conjunto, ou seja, sempre vai dar o conjunto ali maior, né? Se tiver, por exemplo, aqui, um conjunto A, como sendo o conjunto 1, 2 e 3, né? E tiver um conjunto B, como sendo 1, 2, 3, 4 e 5, quando você fizer A união com B, isso aqui vai dar quem? Isso aqui vai dar o conjunto 1, 2 e 3, que é os elementos de A, né? Mas eu vou juntar aqui os elementos de B, né? Bom, 1, 2 e 3 já está lá dentro, né? E eu vou juntar o 4 e o 5 que não está. E veja que quando você faz isso, o resultado disso aqui dá exatamente B. Beleza, gente? E se você fizer um diagrama, né? Então, se você fizer aqui um diagrama aqui que representa o conjunto A, como por hipótese eu estou assumindo ali que o A está contido em B, então isso é uma afirmação, eu estou partindo disso, né? Então, quer dizer o quê? Que o B vai ser um conjunto maior, né? Que contém o A. E quando eu fizer a união do A com B, então eu vou, primeiro, pescar aqui os elementos que estão em A, eu vou ver quem juntar aqueles elementos ali, e vou juntar ele quem? Todos os elementos que estão em B. Então, como o A está em B, quando eu for juntar os elementos de B, eu já estou pegando os elementos de A também. Okay? Então, por isso que a união sempre dá o conjunto maior, né? Aí você vai fazer tomar aqui os elementos de B, né? Considerar os elementos de B, então você engloba todo mundo, né? Então, essa propriedade, em termos de diagrama, satisfaz isso daí também, né? Se você quisesse provar que A união com B é igual a B, né? Provar na raça, vamos dizer assim, você teria que provar que A união com B está contida em B e que B está contido em A união com B. Bom, que B está contido em A união com B, essa afirmação é relativamente simples, né? Por que é uma afirmação relativamente simples? Porque o A união com B é você juntar a galera toda de A e de B. Então, obviamente, o B está contido lá. Então, você já tem, disso aí você tem que o B está contido em A união com B. Para ver que A união com B está contido em B, então, você teria que pegar um elemento X qualquer em A união com B. Se um elemento X qualquer está em A união com B, então, por definição da união, ele está em A ou ele está em B. Se ele está em B, pronto, você já concluiu que o elemento está em B. Que seu objetivo final é provar que, né, o objetivo ali, você quer provar que A união com B está contido em B, né? Então, que B está contido em A união com B, isso aqui segue diretamente a definição de união, ok? Já esse caso aqui, você pega um cara na união, então ele está em A ou ele está em B, né? Se ele está em B, pronto, ele está aqui nesse conjunto, acabou. Agora, se ele estiver em A, que isso pode acontecer, né? Porque se ele está na união, ele está em um ou está em outro, então pode ser que ele esteja apenas em um ou em outro, né? Não necessariamente pode estar nos dois. Se for um cara que só está no A, aí você usa o quê? A hipótese que diz pra gente que A está contido em B, né? Veja que eu estou falando que A contido em B implica em A união com B igual a B, né? Então, se você pegou um cara que está em A, então, como A está contido em B, ele está em B. Se ele está em B, então ele está aqui do lado de cá. Então, você catou um X qualquer que está aqui dentro, né? E provou que ele está aqui. Então, você provou que A união com B está contido em B. Uma vez provadas essas duas inclusões, né? Você daqui conclui, então, que A união com B é igual a B. Cuidado, pessoal. A união com B só é B quando você tem essa condição aqui, A contido em B. Então, um conjunto contido no outro, a união sempre dá o conjunto maior. É um caso muito, muito específico. Vocês têm que tomar cuidado com isso daí. Beleza? Bom, agora vamos falar rapidamente aqui da interseção de conjuntos. Então, eu defini o que é a união. Agora eu quero definir com vocês o que é a interseção de dois conjuntos A e B. A união, você fazia o quê? Você reunia a galera toda e montava um conjunto, que é chamado de conjunto união. A interseção, você não vai reunir a galera toda. O que você tem que fazer na interseção? Você vai ter que ir lá em A, ver quem são os elementos. Você vai ter que ir lá em B, ver quem são os elementos. E aí você vai ter que analisar, dentre esses elementos que você olhou nos dois conjuntos, quais são iguais. Ou seja, a interseção vai ser os elementos que estão tanto em A quanto em B. Então, essa é a interseção de conjunto, né? Então, a gente diz que a interseção com B, né? Por isso que a gente escreve dessa forma, são todos os x's, né? Tais que x está em A e x está em B. Então, veja que a diferença para a união é o quê? É exatamente esse E que aparece aqui. Na união era OU, né?
Então, quando o x está em A ou em B, ele pode estar em um ou pode estar no outro. Então, ele não precisa estar nos dois. Já agora, quando eu coloco esse E aqui, aí não tem escapatória. Ele obrigatoriamente tem que estar no A e obrigatoriamente ele tem que estar no B. Então, ó, se eu considerar, por exemplo, aqui o conjunto A como sendo o conjunto formado por 1, 2 e 3, né? E o conjunto B como sendo o conjunto formado por 3, 4 e 5, né? Então, quem que vai ser a interseção? A interseção com B. Vai ser os elementos, né? Como vocês podem ver aqui, que estão tanto em A e em B. Quem que está em A e em B aqui? O 3, não é mesmo? O 3 é um elemento que está em A e ele é um elemento que está em B. Então, isso aqui é o conjunto formado apenas pelo elemento 3. Então, essa é a interseção de B. Em termos de diagrama, pessoal, né, se você fizer aqui um diagrama do conjunto A, né, e fizer aqui um diagrama do conjunto B, quem que vai ser a interseção? Vai ser a galera que está nos dois, ou seja, vai ser todos aqueles pontos que estiverem aqui no meio. Então, essa é a interseção do conjunto A e B. São os pontos que está aqui, né? Nesse exemplo específico aí, né? Se a gente fosse marcar esses pontos, né? A gente teria, então, o 1 está no A, ele não está em B, né? O 2 também está no A, ele não está em B. O 4, ele está em B e não está no A. O 5, ele está em B e não está no A. E o 3 é um cara que está aqui dentro, né? Que ele é um cara que está tanto no A quanto no B. Veja que ele fica, então, delimitado pela região em que está a região do A e ele também fica na região delimitada ali pela região do B. Então, essa aqui é a ideia, pessoal, de interseção, né? E, claro, assim como no caso da união, a gente tem também o quê? As propriedades para interseção, né? De dois conjuntos. Bom, a primeira propriedade diz o quê? Se você fizer a interseção de um conjunto com ele mesmo, né? Isso vai dar o próprio conjunto, né? Então, nesse primeiro item aí, né? No item 1 aí, o que acontece? Se você tiver aqui, em termos de diagramas, vamos pegar em diagramas primeiro, um conjunto A, né? E se você tiver um outro conjunto, que é o próprio conjunto A, então o que é você fazer a interseção? É você ver todo mundo que está no primeiro conjunto e no segundo conjunto, né? E quando você olhar os pontos que estão nos dois conjuntos, tanto em A quanto A, você vai ver que isso aqui vai dar exatamente quem? O conjunto A. Então, a interseção de A com A é o próprio conjunto A, né? E essa propriedade, essa característica aí da interseção de conjuntos, a gente chama de idempotente. Beleza, gente? Mesma coisa de antes, pessoal. Você poderia justificar mostrando que A inter A está contido em A e que A está contido em inter A, igual eu fiz naquele caso anterior. Porém, ao invés do ou, agora você tem que tomar cuidado e usar o e. Beleza, gente? Eu vou deixar para fazer um outro item ali, né? Para dar uma diversificada. Aí eu justifico lá para vocês, né? Bom, ó, se tivesse, por exemplo, aqui, né? Só para ficar bem claro para vocês. Se tiver um conjunto A, como sendo um conjunto das letras A, B e C, né? Então, a interseção com A, né? Aí você teria aqui o conjunto A das letras A, B e C. Então, você teria que analisar, quando você fosse fazer a interseção com A, você teria que analisar todo mundo que está aqui e está aqui ao mesmo tempo, né? Quem que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Todos eles, porque o conjunto é igual, né? A, B e C. Então, essa aqui seria a ideia aí do item 1, né? No item 2, pessoal, o que está dizendo aqui? No item 2 ele fala do elemento neutro, ou seja, olhando do ponto de vista da operação da interseção, quem é o elemento que você opera, ou seja, que você faz a interseção, que não altera em nada o conjunto que você já tinha. É que, no caso da união, a gente viu que era o quê? Que era o conjunto vazio. Porém, agora, no caso da interseção, vai ser o conjunto universo, ou seja, você pega ali o ambiente maior que você está trabalhando na teoria de conjuntos. Então, se você pegar um conjunto A, fazer a interseção com o conjunto universo, isso dá o próprio conjunto A, né? Então, teria uma coisa mais ou menos assim, né? Você precisaria aí do conjunto universo, né? Então, você
pega aqui o conjunto universo, digamos, vamos representar aqui por esse retângulo, né, o conjunto universo. Então, se você considera aqui dentro, né, do conjunto universo um conjunto A, né, por quê? Porque todo conjunto, pelo menos no ambiente que você está trabalhando, está no conjunto universo, né? Então, se pegasse aqui esse conjunto A, então, quando você fizer a interseção, você tem que analisar todo mundo que está em U e está em A ao mesmo tempo, né? E se você fizer essa interseção aí, você ia observar o quê? Que todo mundo que está dentro de A também está dentro de U, né? Então, claro, se eu pegar um ponto aqui, ele não pode estar na interseção. Por que esse ponto não pode estar na interseção? Porque ele estaria no conjunto universo, porém ele não estaria aqui dentro do A. Okay? Porém, se eu pego pontos aqui dentro do conjunto A, ele também está no conjunto universo. Então, todo mundo que está aqui dentro do conjunto A também está no conjunto universo. Então, todo x que está aqui dentro, esse x, né? Ele está em A e ele está em U. Se x está em A e está em U, então, por definição, ele está na interseção. Ele está nos dois conjuntos. Ok, gente? Do ponto de vista lógico, né? Do ponto de vista lógico, a gente tem o quê, né? Se quisesse provar, então, que A, né? Suponha que você queira provar do ponto de vista lógico, matemático, né? Você quer provar, então, que A unido com, aliás, A interseção com o conjunto universo U, né? Vou colocar um Uzinho assim para diferenciar aí o que é U e o que é o símbolo da união, né? Então, A unido com o conjunto universo é o próprio A. Se você quer provar isso daí, você tem que fazer o quê? Você tem que provar duas coisas, né? A primeira, que a interseção com U está contido em A. E a segunda coisa que você tem que provar é o quê? Né? Que A está contido em A interseção com U, ok? Se você provar essas duas inclusões, né? Então você pode daqui concluir aquela igualdade ali, beleza? Propriedade de inclusão aí propriedade de inclusão que a gente tinha visto na aula anterior. Bom, vamos fazer... Então, eu tenho aqui esse cara e esse cara, né? Como que eu provo no caso 1 ali, né? Você pega um x qualquer, né? Então, seja x, né? Pertencente a A interseção com U arbitrário. Então, você pega um cara arbitrário ali que está na interseção, né? Logo, você tem o quê? Se está na interseção, pela definição da interseção, né? Você tem o quê? X está no primeiro cara e x está onde? Está no conjunto união, porque se está na interseção, ele tem que estar nos dois, né? Bom, se x está em A e x está em U, em particular, né? Em particular, a gente tem o quê? Que x pertence a A. Então, eu peguei um cara que está aqui na interseção e provei ele. Eu peguei um cara qualquer, né? E eu provei que ele também está em A, né? Assim, você conclui o que, então? Você conclui que a interseção com U está contido aonde? Está contido em A, né? E o 2 agora eu faço o contrário. Ao invés de eu pegar um x arbitrário na interseção, eu pego um x em A apenas, né? Bom, então, ó, seja, né? Seja x pertencente a A, né? Um cara arbitrário, né? Um cara arbitrário. Seja x pertencente a um cara arbitrário. Como, né? O conjunto U é um conjunto universo, né? Então, como a gente tem o quê? Que o A vai estar contido no conjunto universo, né? Então, o A está contido no conjunto universo. Então, como o A está contido no conjunto universo, segue o quê? Segue que x pertence ao conjunto universo. Né? Não é mesmo? Por quê? Porque o conjunto universo ele contém todos os conjuntos ali, né? Então, em particular, ele contém o conjunto A. Eu peguei x, um cara em A, como o A está contido em U, né? Por propriedade de inclusão, né? Se o x está em A, então o x também vai estar lá no U, né? Logo, a gente tem o que, então? X pertence a A, foi meu ponto de partida, minha hipótese, né? E eu concluí aqui também que x pertence a U, né? Por definição de interseção, né? Se x está em A e x está em U, né?
Assim, a gente tem que x pertence a interseção com o conjunto universo, né? Daí, a gente conclui o quê? Eu peguei um x em A e concluí que ele está na interseção. Daí eu concluo que A está contido em A interseção com o conjunto universo, né? E agora daqui já segue o resultado, né? Por quê? Eu provei que A está contido em A inter U e eu provei que A inter U está contido em A. Então eu provei essas duas coisas que estão aqui. Se eu provei essas duas coisas aqui, por propriedade de inclusão, então eu tenho que A união com A é igual a A, e isso demonstra então essa propriedade 2 aí. Veja que o argumento é similar. Você pega um cara arbitrário, usa alguma propriedade lógica ali e conclui que o cara está no outro. Então, a receita de bolo aqui para você fazer isso, ela é igual aqui em todos os conjuntos. Beleza, gente? O A inter B igual a B inter A. É a mesma coisa. Então, por que é a mesma coisa? Se x está em A inter B, então x está em A e x está em B. Porém, a afirmação lógica x está em A e x está em B é exatamente a mesma coisa que eu falar x está em B e x está em A. E aí, por definição da interseção, se x está em B e x está em A, então x está onde? Em B inter A. Isso provaria o quê? Que A inter B está contido em B inter A. Para eu provar que B inter A está contido em A inter B e assim então concluir que A inter B é igual a B inter A, né? Eu tomaria um x então em B inter A. Então, por estar na interseção, x está em B e x está em A. Como x está em B e x está em A, eu posso concluir, né, pela lógica, que x está em A e x está em B. Volto de novo na definição da interseção, né? Se x está em A e x está em B, então x está em A inter B. E aí você provaria a inclusão que B inter A está contido em A inter B, e você tem essa propriedade comutativa aí. Eu não vou escrever aqui porque a ideia aqui é praticamente a mesma. E a associatividade é a mesma coisa, né? Então, ó, a associatividade aqui, né, para dar uma ideia aqui, vamos fazer em termos de diagrama. Você poderia usar, né, fazer a mesma lógica que a gente fez aqui, o que eu acabei de falar. Pega um cara que está na interseção, e aí ele está em um e ele está em outro, então você vai usando essas lógicas aí. Então, também daria certo, segue o raciocínio. Porém, eu vou apresentar isso aqui de uma maneira de diagrama para ficar mais fácil para você visualizar. Então, você tem o que aqui? Você tem 3 conjuntos que estão fazendo a interseção. Então, eu vou fazer aqui o conjunto A, né? Eu vou fazer aqui o conjunto B e eu vou fazer aqui o conjunto C, ok? Conjunto C, né? E eu quero fazer essas duas coisas aqui, fazer a interseção de duas maneiras diferentes. Eu vou fazer primeiro ali o lado esquerdo de A, que fala o quê? Primeiro faz a interseção de A com B, pega o resultado disso, faz então a interseção com C e vê o que acontece, né? E depois a gente vai fazer separado do outro lado, né? Então, ó, vamos pegar esse conjunto aqui, né? Deixa eu colocar ele aqui do ladinho, diminuir um pouquinho aqui para caber aqui. Então, eu vou fazer das duas maneiras. Primeiro, eu vou fazer do lado que está do lado esquerdo, beleza, gente? Fazer o que está do lado esquerdo. Então, o que você faria, né, em termos do diagrama aqui? Você primeiro faz, né, o parênteses ali está falando para você, primeiro fazer a interseção de A com B. Quem que é a interseção de A com B, pessoal? É só você analisar aqui, né, todo mundo que está ao mesmo tempo em A e em B, né? Que seria quem? Essa região em verde aqui. Então, todo mundo que está em verde está onde? Está em A e em B, né? E agora, né, você fez a interseção de A com B, agora você pega o resultado disso, então eu vou pegar só essa área em verde, e vou fazer a interseção com C, que é essa região aqui. Então, ó, olhando para a área em verde, que é a interseção, e a região C, né, e o conjunto C, quem que seria a interseção nesse caso aí, né? A interseção seria exatamente os pontos que estão aqui, ó. Então, essa é a interseção. Agora, do lado direito aqui, eu vou fazer a interseção de acordo com o lado direito do item 4 ali do slide. Então, ao invés de eu fazer o A união com B primeiro, eu vou fazer o quê? Vou fazer primeiro o B interseção com C. Eu falei união, mas interseção. É tudo interseção aqui. Então, vamos fazer o quê? O B interseção com C, né? Quando você fizer o B interseção com C, o que você vai ter agora aqui, né? Deixa eu pegar essa mesma cor aqui. Então, eu tenho B, eu tenho C, né? Então, o B interseção com C
vai ser tudo que está nessa região aqui, né? Por quê? Todo mundo está nessa região aqui, tá em C e tá em B. Então, essa é a interseção. Agora eu faço o que agora? Né? Primeiro eu faço a interseção de B com C. Agora eu vou fazer a interseção com A. Quando eu fizer a interseção com A, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que pegar essa área que está destacada aqui, né? Em vermelho aí. E eu vou fazer ver quem desses caras aí estão também aonde? No conjunto A. E se eu analisar o conjunto A e essa região que está destacada aqui, quais são os pontos? Quais são a região que vai estar nos dois conjuntos? Vai ser exatamente isso daqui. Ou seja, pessoal, observa, né? Em ambos os casos, você teve o quê? Que a interseção deu esse mesmo pedaço aqui, ó. Deu aqui e deu aqui, tá vendo? Então, isso aqui é uma maneira geométrica de você enxergar, né? Essa linha amarela aqui é só para destacar só, tá, pessoal? Então, é essa região aqui, né? Que é a mesma região que tá ali, né? Deu aquele pedacinho ali que engloba ali os três conjuntos, né? Então, veja que essa é uma maneira de você interpretar, através do diagrama, essa propriedade 4 aí, que a gente chama de propriedade associativa, beleza? Bom, a gente tem essa última propriedade aí, que diz o seguinte pra gente, né? Se um conjunto A está contido no conjunto B, o A inter B vai ser quem? Vai ser o conjunto A. Ou seja, pessoal, na união, quando você pegava um conjunto dentro do outro, a união dava o maior. Agora, se você pegar um conjunto dentro do outro, a interseção vai dar o conjunto menor, não é mesmo? Então, ó, se eu tiver aqui, por exemplo, um conjunto A, né? E esse conjunto A estiver dentro de um conjunto B, então, por exemplo, se eu pegasse aqui esse ponto, ele não pode estar na interseção. Por quê? Para estar na interseção, ele tem que estar em A e tem que estar em B. Então, ele não pode estar na interseção. Porém, se eu pegar esse ponto aqui, ele está em B e ele está em A. Ou seja, pessoal, quem que vai ser a interseção nesse caso aqui, né? Lembrando que é o caso em que A está contido em B, tá? Deixa bem claro isso aqui. É esse caso em específico que isso aqui é verdade. Então, eu vejo o quê? Que qualquer ponto que eu tome aqui em A, ele também vai estar em B, porque o A está contido em B. Então, quando eu fazer a interseção, ou seja, quando eu procurar os pontos que estão em A e em B ao mesmo tempo, eu vou obter exatamente todos os pontos do meu conjunto A, e eu tenho essa região aí, né? Então, quando o A está contido em B, se eu fizer, então, a interseção com B, isso daqui dá exatamente quem? Exatamente o conjunto A. Então, a interseção, ela tende a diminuir o conjunto. Então, isso é muito importante, por isso que eu quis discutir essa propriedade aqui também. Quando você vai fazendo uniões de conjunto, os conjuntos vão aumentando. Quando você vai fazendo interseções, os conjuntos vão diminuindo. Então, é interessante aí observar essa propriedade aí. Bom, outra coisa que a gente tem aqui, isso aqui é mais um termo de nomenclatura, né? Termo de nomenclatura. Se dois conjuntos A e B não têm interseção, ou seja, se eu tenho aqui um conjunto A, né, com os pontos dele, eu tenho aqui um conjunto B, né, com os pontos dele, e esse A e B não tem interseção, ou seja, não tem ponto que está em A e está em B, né? Por exemplo, se você considerasse aqui o conjunto A como sendo 1, 2 e 3, né? E o conjunto B como sendo o conjunto das letras A, B e C, né? Então, quem que é a interseção? A interseção com B, veja que no conjunto A só tem números, no conjunto B só tem letras, então não tem nenhum elemento em comum, né? Então, a interseção é o conjunto vazio. E se você fizer o diagrama, esse diagrama não vai ter interseção, ele não vai se tocar um ou outro, porque não tem ponto ali que é comum, né? Então, ele vai ser separado. Nesse caso aqui, a gente tem um nome específico para quando isso acontece, né? Quando a interseção dá um conjunto vazio, quando esses diagramas ficam separados, quando esses conjuntos aqui não tem nem um ponto, nem um elemento em comum. Esses conjuntos se dizem disjuntos. Então, quando alguém falar para vocês, pega um conjunto A e um conjunto B disjuntos, você já sabe que é o quê? São dois conjuntos que não têm interseção, que a interseção é vazia, que não tem pontos em comum. Ok, pessoal? Uma nomenclatura que costuma aparecer também é quando você pega vários conjuntos, não um apenas, e fala, aqueles conjuntos são 2 a 2 disjuntos. O que isso quer dizer para vocês? Se você tem uma família de conjuntos, uma quantidade aí, 10, 15, 20, 30 conjuntos, e alguém fala para você, aquela família de conjuntos são 2 a 2 disjuntos, quer dizer o quê?
que quaisquer dois conjuntos diferentes, aleatórios que você pegar lá dentro, quando você olhar os dois, você vai ver que nesse conjunto e nesse outro conjunto não tem nenhum elemento em comum. Ou seja, eles são 2 a 2 disjuntos. Quaisquer dois conjuntos que você toma lá dentro, nunca, claro, tomando conjunto diferente sempre, nunca vai ter elemento em comum. Sempre você vai ter a interseção de um com o outro igual vazio. Então, essa palavra também aparece muito. Para não ter que ficar falando, dois conjuntos cuja interseção é vazio, então a gente fala disjunto. Então, disjunto é a palavra para quando você tem interseção vazia. Bom, pessoal, para finalizar aqui, eu quero falar com vocês a propriedade de interseção e união de conjuntos, né? Então, quando você pode combinar, né? A gente viu as propriedades acima ali, sempre era ou só união ou só interseção. Mas você pode também combinar essas coisas, né? Então, você pode fazer o quê? Se você fizer A unido com A inter B, isso vai dar o próprio A. Okay? Isso vai dar o próprio A, né? Então, ó, eu vou fazer através de diagrama essas propriedades aqui para vocês visualizarem, ok? Para ficar clara a visualização. Se você quiser demonstrar, tem como também. Dá para você usar aquelas propriedades lá. Lembrando que quando tiver união, se o conjunto está na união, então ele está em um ou em outro. E se for interseção, ele está em um e ele está em outro. Então, só cuidado ali com aquela noção ali do e e do ou, beleza? Mas dá para você fazer também, é tranquilo. Mas eu vou apresentar aqui para ilustrar para vocês em termos de diagrama, que fica uma coisa mais geométrica, mais fácil de vocês visualizarem, não é mesmo? Então, ó, pega aqui um conjunto A, né? E pega aqui um conjunto B. Okay? Um conjunto A e um conjunto B. Então, o que você tem que fazer primeiro, pessoal? Você tem que fazer primeiro a interseção, que é o que está entre parênteses, né? Eu estou discutindo aqui o item 1. A interseção vai ser quem? Esse cara aqui. Okay? E depois ele faz o quê? Ele fala o quê para você? Pega essa região aqui e faz a união com o A todo. Então, o A todo seria quem? Seria todo mundo. Que é o A aqui, todo mundo que está em A, claro, né? Então, quando você unir os caras que estão aqui no meio, né, da interseção, com todo mundo que está marcado em verde, quem que vai dar isso? Isso vai dar o próprio conjunto A, não é mesmo? Então, você vai ter o próprio conjunto A, porque você está unindo os pontos que estão aqui em A com os pontos que estão aqui na interseção. Por isso que ele fala o quê, então, né? Se você fizer o A interseção com B, pegar esse resultado e unir com o A, isso daqui vai dar o próprio A, né? No item 2 ali, é a mesma coisa, só que ele inverte, né? Então, você vai fazer o quê? Vamos escrever aqui o A, né? Vamos escrever aqui o B. E agora você faz o quê? Você faz a união com B primeiro. Você faz a união com B. Quando você fizer a união com B, o que vai acontecer? Você vai ter todo mundo, né? Então, você vai pegar a galera toda. Então, você vai ter todo mundo. Porque você está unindo, então você está juntando essas duas coisas aí, beleza? Então, isso é o que a união com B que está ali no item 2 entre parênteses, beleza? E agora você vai fazer o quê? Você vai fazer a interseção dessa região azul com o conjunto A. Quem que é o conjunto A? É esse conjunto que eu estou destacando aqui para vocês agora. Então, você tem que fazer a interseção. Então, os caras têm que estar onde? Ele tem que estar na região em azul. Então, se o cara tiver em A, ele está na região em azul, né? Então, os caras que estão aqui estão na região em azul. E ele tem que estar na região... Esse cara também está na região em azul, mas ele não está na região que eu destaquei aqui, né? A região vermelha aí. Então, ó, veja bem. Quem são os pontos que vão estar nas duas regiões? Os pontos que estão aqui, ou seja, exatamente o A. Então, ó, se você fizer o A interseção, né, com a união de A com B, né, isso aqui também dá o próprio A. Okay? Também dá o próprio A. No item 3 ali agora é o que a gente chama de distributiva da reunião em relação à interseção e a distributiva da interseção em relação à união. Ok, gente? Então, eu vou fazer uma, a outra vai ser similar, só que é inverter na ordem ali. Beleza, gente? Então, ó, vamos pegar aqui, fazer um conjunto, então, A, B e C, né? Conjunto aqui, conjunto A, um conjunto B e um conjunto C, né? Então, eu vou fazer as duas operações para ilustrar para vocês de maneira diferente, igual eu fiz aquela hora, né? Que não importa, ou seja, não importa a ordem que você vai operar, isso aqui que vai
sempre dá certo. Beleza, gente? Então, ó, esse aqui era o nosso A que ficou para trás, perdido. O A é esse conjunto aqui, tá, gente? Vou até colocar aqui para não ficar confuso. Isso. O A, B e o C. Bom, no item 3, o que ele fala para você fazer? Primeiro você faz a interseção de B com C. Então, vamos fazer a interseção de B com C. Quem que é a interseção de B com C? A interseção de B com C é essa região em branco que eu estou marcando aqui. Então, essa aqui é o B interseção com C. Depois ele fala para você fazer o quê? Pega essa região e une ela com A, né? Vai B interseção com C e une ela com A. Então, você vai unir com essa região que eu vou marcar em verde aqui agora, que é o A. Você vai unir isso aqui com os pontos que estiverem aqui dentro. E como resultado, pessoal, você vai ter o quê, então, como resultado? Como resultado, você vai ter essa região aqui, ó. Né? Vai ter essa região aqui. Por quê? Porque você está fazendo a união ali, né? Está fazendo a união. Pega a região em branco, que foi a interseção de B com C, e une com o conjunto A. Então, você vai ter toda essa região que a gente poderia, se você quisesse aqui, destacar em vermelho, né? Fica meio confuso fazer muita letra aqui, mas seria basicamente essa a ideia, né? Isso aqui é o que está do lado esquerdo no item 3. Vamos fazer agora do outro lado, né? Do outro lado. Acho que ficou muito confuso eu marcar tudo isso em vermelho, né? Deixa eu deixar do jeito que estava mesmo, só circulado assim, acho que fica legal. Dá para vocês visualizarem, né? É isso. Essa região que eu circulei em vermelho aí. Agora aqui, vamos fazer a mesma coisa. Só que agora, o que tem do lado direito? Eu tenho que fazer a união de A com B, primeiro. Depois eu faço a união de A com C. E depois eu faço a interseção. Então, quem que é unido com B? É você juntar o A e o B. Então, vai ser toda essa região, ó, que eu vou marcar em azul aqui, tá? Claro, aí, aqui vai incluir, né? Porque tudo tá em A e em B. Aqui, só que aqui agora não inclui, né? Porque esse pedacinho aqui, ó, ele não tá em A e B, ele já tá apenas em C, né? Essa região aqui, por exemplo. Então, esse aqui em azul é A unido com B. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o A unido com C. Quando eu fizer o A unido com C, o que vai acontecer? Eu vou fazer em verde, eu vou juntar o A e o C, né? Então, eu vou ter tudo isso daqui, né? Eu vou juntar agora o A com C. Aqui. Agora que eu tenho que tomar cuidado, né? Porque não vai pegar aquele pedaço ali. Aqui. O A com C, né? E agora eu faço o quê? Eu pego a região em azul e faço a interseção com a região em verde, né? Então, a pergunta é, qual é a região que tem azul e verde aqui? Bom, se a gente analisar aqui, pessoal, ó, esses pontos aqui só tem azul, não é mesmo? Se eu analisar aqui, os pontos só tá no verde. E a interseção tem que estar nos dois, não é mesmo? Tanto no verde quanto no azul. Então, se eu analisar onde tem verde e azul, ó, aqui tem verde e azul, aqui tem verde e azul, verde e azul, verde e azul, verde e azul, verde e azul. Ou seja, eu vou ter essa mesma região que eu tinha aqui naquela hora. Olha que legal. Que é a região que tem verde e azul. Que é a mesma região, que eu juntei tudo. Ok, pessoal? Então, veja que a região deu a mesma, que eu circulei em vermelho do lado de cá e do lado de cá. Ou seja, isso aqui é uma maneira de você enxergar no diagrama que a união com B inter C é igual a união com B interseção com A união com C, né? Então, ó, aí tem o item 4 aí, né, que vocês podem fazer ideia similar, mas aí eu vou deixar aí para vocês fazer de exercício, para vocês tentarem fazer vocês aí mesmo, beleza? Bom, pessoal, essa aula aqui ficou um pouco longa, né? Já deu mais de 50 minutos, eu não queria fazer a aula muito longa, mas eu queria falar de união e interseção e queria discutir essa propriedade aqui, né? Então, por isso que acabou ficando um pouco mais longo. Não queria deixar separado união com interseção, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido essa questão aí da união, da interseção de conjuntos, tá beleza? Ah, uma observação final aqui, né?
Muitas vezes a interseção também é chamada de intersecção. Então, não está errado. Você pode falar interseção ou você pode falar intersecção, né? Então, fica aí essa observação final. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês aqui nessa aula de hoje era basicamente isso. Até uma próxima oportunidade, beleza? Um abraço a todos vocês.